Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos começar agora a resolver as atividades da semana 1 do PET 4 do primeiro ano do ensino médio. Nesse vídeo, eu vou resolver a única questão dessa semana, que está na página 28 e que tratou da organização de dados numa tabela estatística. Bora lá? Bom, gente, a questão 1 aqui ela está dizendo assim: suponha que foi realizada uma pesquisa no interior de Minas Gerais, na cidade de Grupiara, para sabermos o sexo predominante naquela cidade. A amostra é de 25 pessoas que responderam qual é o seu sexo, como a seguir. Então aqui estão as respostas dessa amostra de 25 pessoas. Bom, aí ele fez essas três perguntas. Letra A, coloque os dados em ordem. Letra B, faça uma tabela utilizando na coluna indicadora sexo e quantidade de pessoas por sexo. Letra C, dê um título para a sua tabela. Faça um cabeçalho, coloque fonte e uma nota. Então observe que as respostas dessa amostra de 25 pessoas está aqui, ó. Então, para facilitar aqui, como as respostas são masculino e feminino, eu vou pegar masculino e feminino, vou chamar aqui, ó, masculino de M e feminino eu vou chamar aqui, ó, de F. Na letra A, ele está pedindo para colocar os dados em ordem. Bom, pessoal, para você responder essas três perguntas, é aconselhável que você dê uma olhadinha na página 25 do seu material do PET. Para a letra A aqui, o que nós devemos fazer é colocar esses dados, que são essas respostas aqui, em uma determinada ordem. Eu vou chamar essa ordem aqui, ó, de rol. O rol, pessoal, nada mais é que uma lista que pode ser crescente ou decrescente quando a gente está trabalhando com valores numéricos. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com gênero, então eu posso colocar masculino ou feminino primeiro, qualquer um. Eu vou colocar aqui o masculino, eu vou começar colocando o masculino primeiro. Então vamos contar aqui quais foram as respostas de masculino e vamos marcar aqui. Então observe, eu tive que essa resposta é masculino, e vou marcar aqui, ó, M de masculino. Tive essa outra resposta masculina e vou marcar aqui M de masculino. Aqui eu não tive mais resposta masculino, mas aqui eu já tive essa daqui, ó. Marcamos aqui também masculino. Tive essa aqui masculino, vamos marcar aqui embaixo. Mais essa aqui também masculino, marcamos aqui. Essa aqui também masculino, marcamos aqui. Aqui também eu tive mais essa masculino, marcamos aqui. E tive essa outra masculino, marcamos aqui. Observe, não tive mais nenhuma resposta aqui masculino. Então, quantos foram os masculinos que a gente conseguiu contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como são 25 pessoas da amostra que responderam, se eu já utilizei 8 que são masculinos, todos esses outros aqui são femininos. Então, eu vou marcar aqui esses que sobraram. E quantos que sobraram? Se 8 são masculinos, é claro que vão sobrar aqui, ó, 17 femininos. Então, marcamos aqui o nosso rol, a nossa lista. E essa ordem que eu coloquei foi masculino primeiro e feminino depois. Mas você pode inverter essa ordem que não tem nenhum problema. E agora nós vamos para a letra B. Ele pede para a gente fazer uma coluna aqui, utilizando na coluna indicadora sexo e quantidade de pessoas por sexo. Então a gente vai montar uma tabela aqui, ó, sexo e quantidade de pessoas. O sexo é masculino ou feminino. E aqui a gente vai colocar o total de pessoas. Masculino nós contamos, foi quantos mesmo? Vamos lá, de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 8. E o feminino? A gente pode contar todos esses aqui, mas você também pode pensar assim. No total são 25 respostas. Como eu já tive 8 de masculino, então 25 menos 8 sobram 17. De fato, se você somar 8 com 17 aqui, tem que totalizar os 25. Pronto, montamos a letra B, que é a tabela utilizando na coluna indicadora sexo e quantidade de pessoas por sexo. Na letra C, ele pede para a gente dar um título para a tabela. Bom, pessoal, o título é aquilo que a gente deve responder às questões que o problema se propõe, que é o que, onde e quando. Nesse caso aqui, como a pesquisa foi nessa cidade do interior de Minas Gerais, que é a cidade de Grupiara, sobre os habitantes dessa cidade, eu vou colocar o título aqui, ó, habitantes da cidade de Grupiara de Minas Gerais. Ele pede ainda o cabeçalho. O cabeçalho é a parte da tabela que explica o conteúdo que estão nas linhas e colunas. Nesse caso aqui é o sexo dos habitantes da cidade de Grupiara, Minas Gerais. E finalmente ele pede para a gente colocar uma fonte e uma nota. A fonte, pessoal, é de onde a gente tirou os dados. A nota, ou chamada, que aparece também, é aquilo que fornece esclarecimentos gerais ou específicos da nossa tabela. Então, nesse caso aqui, a fonte é de onde a gente retirou. Então, nós retiramos de onde? Retiramos aqui, ó, do PET, volume 4 do ano 2021, do material do primeiro ano. Agora, quanto à nota, os dados aqui, ó, são dados fictícios. Então pronto, aqui nós construímos a tabela, colocamos o título, colocamos o cabeçalho, aqui colocamos a fonte e essa nota aqui.
informando que esses dados aqui são dados fictícios. Observe que tanto a fonte como os dados fictícios eu coloquei uma letra menor. É comum a gente colocar aqui embaixo, né, no rodapé, a fonte e os dados fictícios em uma letra menor. Beleza? Show de bola, muito bacana, não foi, gente?